Então vamos lá? Bom, o Paulo Guedes, nosso ex-ministro da Economia, ele tem dado algumas entrevistas bem interessantes desde que ele saiu do cargo, né? Agora ele pode falar um pouco mais à vontade. E numa dessas entrevistas, ele estava conversando, ele começou a falar sobre as Fallen Angels, né? Que são empresas que ele acredita que vão se beneficiar do ciclo de recuperação econômica do Brasil e que ninguém está enxergando. A conversa inteira era ele explicando dos benefícios de entender a macroeconomia e de como a macroeconomia influencia diretamente nas ações da Bolsa. Ele chegou a fazer algumas críticas ao Warren Buffett, né, que não acredita muito nessa teoria. Ele diz que a gente deve olhar muito mais para o micro, para dentro dos negócios, do que para a macroeconomia. Eu acredito que nessa disputa aqui, né, de quem está certo, quem está errado, eu acho que está muito mais para o Paulo Guedes nesse cenário, né? Você vai falar, Raul, mas o Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. A questão é que o Warren Buffett, ele age de maneira muito diferente ao que ele costuma falar. Então ele é um cara muito mais focado na macroeconomia do que ele verbaliza. Ele sempre fala que só se importa com negócios, etc. Mas quando você vai olhar para a carteira dele, ela segue completamente as tendências da macroeconomia. Lá na pandemia, por exemplo, ele foi o primeiro a vender as empresas aéreas, né, que ele tinha na carteira. Ele é sempre o primeiro a tomar movimentos antes da crise com relação a bancos. Então, assim, o que ele diz que está fazendo baseado em microeconomia, normalmente tem muito mais a ver com a macroeconomia. E a questão é que ele é um homem muito inteligente. É por isso que ele diz isso, né? Todo mundo sabe que o Warren Buffett hoje ele é um espelho. As pessoas olham diariamente para a carteira dele. Qualquer movimento que ele faça vai ser copiado por 1 milhão de pessoas ali. Então ele tenta evitar deixar os sinais dele muito claros ali. Ele começou a embaralhar as coisas. Tanto é que o Warren Buffett é anônimo ali, quando ele não era tão famoso. E agora já tem opiniões completamente opostas um ao outro, né? Você consegue ver que a carteira dele segue a mesma diretriz, mas que o que ele diz, ele mudou completamente, inverteu e se tornou oposto. Inteligência da parte dele. Agora, o que o Paulo Guedes quis dizer, então, com observar a macroeconomia? Então aqui, quando a gente consegue perceber o que o Paulo Guedes quis dizer com a tal das empresas Fallen Angels, né? E por que a macroeconomia vai ser determinante no caso dessas empresas aqui e elas estão sendo vendidas bem baratas na Bolsa de Valores. Então, quando a gente abre a meta para a Selic aqui, a gente percebe, né, que a taxa Selic brasileira, ela estava lá em 14,25%, ela vai tendo uma queda aqui e ela vai em queda até 2018, né? O momento em que a nossa taxa de juros chega em 6,50%, a economia brasileira já entrando mais nos eixos, o vampirão ali governando tranquilo, né? E a partir daqui a gente começa a ter uma taxa de juros ainda mais em queda, até que a gente chega nos idos de 2020 ali, e aí essa que era uma queda mais linear, ela quase só monta um gráfico assim, né? A gente chega a ter uma taxa de juros de 2% ao ano, você vai entender por que isso aqui foi importante. Nesse momento aqui, o Paulo Guedes estava tentando salvar a economia do Brasil. Se você aumenta a taxa de juros, você tem que se lembrar que as empresas não conseguem tomar empréstimo na mesma quantidade, o risco aumenta muito para elas não conseguem crescer, elas não conseguem vender, porque o juro do cartão de crédito, etc., fica mais alto, o dinheiro praticamente some do mercado. Então, quando a taxa de juros está alta, o dinheiro some do mercado, o momento que o Brasil está vivendo agora, quando a taxa de juros está lá embaixo, o dinheiro fica extremamente disponível. Até investidores, né? Um investidor jamais ia investir num fundo imobiliário, por exemplo. Eu fiz o vídeo aqui dos fundos imobiliários baratos. Não é vídeo, não, é aula. É aula. Por exemplo, os fundos imobiliários, nesse cenário de juros lá embaixo, os investidores colocam dinheiro. Você tinha IPO de toda hora, era um oba-oba danado ali quando a taxa de juros estava caindo, porque todo mundo tem que arrumar um jeito de render. Como é que você vai ficar com o seu dinheiro? Você tem 100 mil aí, coloca 100 mil numa taxa de juros de 2%, você tá ganhando 2 mil por ano, né? Então o cara não tá ganhando absolutamente nada. Enquanto agora, com a taxa de juros de 15%, você coloca 100 mil, você tá ganhando 15 mil reais por ano. É basicamente um aluguel. Você não consegue comprar um apartamento de 100 mil que renda mais de R$ 1.000 por mês de aluguel. É impossível. Então o Paulo Guedes abaixa a taxa de juros aqui para obrigar os investidores a tirarem o dinheiro das gavetas e colocar na economia por conta da situação da pandemia. Não é que ele tem um tesão em fazer isso, né? Foi por conta da situação da pandemia. Isso aqui acabou salvando a recuperação econômica do Brasil. Quando você compara, o Brasil teve uma recuperação muito mais parecida com os países mais desenvolvidos ali, né? Do que com os países aqui do sul global, os países que são um pouco mais pobres, a gente pode dizer. Países em desenvolvimento, agora a gente fala para ficar elegante, né? Quando você compara o México, ali teve uma recuperação boa também, o Brasil teve uma recuperação boa também, você olha, ó, o Brasil estava aqui em 2019, a pandemia, olha para onde ela leva a gente, então a gente vai muito para baixo e depois a gente se desenvolve de novo. Principalmente essa queda acentuada, porque o Brasil é um país comoditizado, tem toda uma questão aqui. Então, essa foi a estratégia do Paulo Guedes. Aí, o que ele estava dizendo que ninguém percebeu, né? Ele fala os comentários que ele tem feito em diversas palestras, em diversos lugares. Várias empresas, quando a taxa Selic foi lá para baixo, elas não souberam o que fazer com aquele momento da economia. Então, elas entenderam, né, o recado, a sinalização que o governo passou de, olha, a gente precisa fazer investimentos, você precisa crescer. Essas empresas entenderam que aquele era um cenário duradouro. E elas tomaram empréstimos gigantescos, indexados muitas vezes à taxa Selic, ao CDI, alguma coisa nesse sentido. Quando a taxa de juros chega no patamar que está agora, ele chamou essas empresas de os anjos caídos, né? Empresas que estavam ali muito bem economicamente, empresas que estavam bombando,
voando, que estavam conseguindo exercer um bom trabalho, ganhar lucro pra caramba, elas de repente, elas veem a Selic aumentar e agora elas estão ferradas. São empresas que não têm como pagar, o juro está crescendo de maneira absurda, mas elas, quando você olha o EBITDA delas, então, essas empresas estão com o EBITDA extremamente positivo, só que depois que você vê o interests, né, que é os juros ali do EBIT, você acaba percebendo que essas empresas, elas não conseguem lucrar. Então elas estão tendo lucro operacional, mas não estão conseguindo pagar os juros aqui, e esse é um cenário que ele disse que deve se alterar. E aí, para quem tem coragem, né, a gente consegue identificar essas fallen angels aqui, a gente consegue identificar essas empresas com uma relativa facilidade. Elas são empresas que estão disponíveis no mercado e você consegue perceber aqui e identificar elas. O que a gente vai procurar então aqui para a gente seguir essa estratégia macroeconômica do Paulo Guedes? Lembrando que ele não falou para ninguém fazer nenhum tipo de investimento baseado nisso, ele simplesmente ensinou a identificar esses negócios. Isso aqui já foge completamente da metodologia do investidor mais conservador, isso aqui é já um tipo de delírio, você está montando, né, a sua estrutura baseando-se na crença de que a Bolsa de Valores vai se recuperar e que a taxa de juros do Brasil vai cair. Essa é uma crença específica, o Paulo Guedes está falando sobre isso ali. Em algum momento isso pode acontecer. Tem empresas que estão nessa situação que dificilmente vão quebrar, mas também é possível que elas entrem em recuperação judicial, também é possível que a gente tenha outros problemas muito acentuados aqui. Então, antes de se aventurar, né, nos Fallen Angels, lembre-se, né, que a gente chama também o demônio de um Fallen Angel. Então, essas empresas aqui, outras vão se purificar e subir aos céus novamente, mas várias delas vão daqui para baixo, né? Então, se você for fazer esse tipo de exposição, lembra, né? Pouco percentual do patrimônio, até porque a porra é sempre maior para cima, né? E pro limite você só pode perder zero. Então, você tem aqui como fazer uma estrutura que, se 99% da sua carteira são bons ativos, ouro, né? Você tem boas empresas ali, pagadoras de dividendos, você tem ações espetaculares na sua carteira, tá bem diversificado internacionalmente, tem Bitcoin, tem tudo quanto é coisa aqui. Se você monta isso dentro de uma diversificação legal na sua carteira, você pode se beneficiar desse movimento aqui. Não é o tipo de vídeo que eu faço aqui com frequência, mas eu achei muito curioso um cara que foi ministro da Economia falando a respeito de como ele enxerga um problema que teoricamente ele mesmo causou, né? É um problema que ele criou para essas empresas e ele tá falando, eu achei extremamente interessante o conteúdo, por isso que eu decidi trazer para vocês aqui e vou ensinar, obviamente, cada um com a sua própria consciência do que quer fazer aqui. Não vou aqui pregar para quem quer que seja, né? Cada um tem que saber o que tá fazendo e ter a segurança aqui. Então o que a gente vai procurar? Empresas que estejam com a dívida líquida por EBITDA até maior aqui, né? A gente não tá procurando empresas com a dívida líquida negativa, a gente tá procurando realmente empresas que tenham uma dívida líquida por EBITDA superior aí a 2, né? Pelo menos 2 vezes que a gente poderia considerar que essas empresas estão mal. Só que ao mesmo tempo, a gente vai procurar empresas que estejam com PL positivo, então no mínimo 1, e não são empresas deficitárias, a gente não está procurando negócios que estão com chance de quebrar nem nada. A gente pode procurar negócios que estão pagando dividendos ou não, né? Distribuir dividendos nesse momento é um mau sinal, mas aqui eu vou colocar de modo geral só para não restringir a isso. PVP também positivo, não quero empresas negativas, né? Não quero nenhuma empresa que esteja devendo, vou colocar aqui 0,10 aqui, também PVP é a mesma coisa, né? 0,10 pelo menos. Não quero empresas no negativo, então quero empresas que tenham um patrimônio ainda, tenham lucro para a gente observar. Será que vai sair muita coisa? Eu confesso que eu estou fazendo ao vivo, eu não fiz isso antes, estou perseguindo aqui isso ao vivo, dívida líquida por EBITDA, EBITDA positivo, tudo certo. Acredito que aqui a gente vai encontrar algumas das Fallen Angels que ele está falando aí. Olha, a primeira empresa que apareceu foi a Agro3, realmente um endividamento bem expressivo no momento que a gente está agora. Será que fora o fato dela estar extremamente endividada, ela é uma empresa boa nos outros cenários? Então, uma empresa com bom tag along, 100%, né? Isso aqui é primordial, tag along é a chance de vender pelo mesmo valor, empresa com 2,1 bilhões de valor de mercado, free float alto, 61% das ações estão disponíveis no mercado, PVP positivo, preço pelo valor patrimonial em 0,96, PL em 6,70, tá barata, né? Teoricamente aqui. Olha só, o Graham considera a empresa muito barata, preço justo R$ 37,83, preço atual R$ 20,45. Olha, lembrando que o Paulo Guedes foi um dos fundadores do BTG Pactual e lá atrás, quando ainda era o César, né, que era o fundador do banco, antes do Esteves se tornar o controlador do banco, ele foi um dos caras que fez parte ali e o Pactual ganhou muito dinheiro seguindo, né, as estratégias do André Jakurski e do Paulo Guedes aqui. O Esteves já foi estagiário deles, interessante, né, você lembrar desse cenário que a carreira do Esteves começa como estagiário do Pactual e eles tinham uma política de oferecer cotas ali para os melhores funcionários, né, e o Esteves foi conseguindo pegar essas cotas e depois acabou comprando o banco. Como que isso acontece? Cara, é muito longa a história. É um trade
trade que envolve o UBS, que é um banco internacional, e envolve a crise de 2008. Se não tivesse tido a crise de 2008, o subprime, o Esteves jamais seria dono do Pactual hoje em dia, tá? E o César, que era o fundador do banco, eu já tentei entrevistar ele algumas vezes aqui, mas não tenho o contato telefônico dele. Ele criou essa ideia dos caras receberem, mas ele era um cara que investia em muitos negócios aleatórios, assim, ele era bem gastador no sentido de investimento, não de ostentação, não. E ele acabou fazendo alguns negócios incorretos ali. O Paulo Guedes, né, ele ofereceu as ideias dele, ele era um professor universitário, o César foi atrás dele porque ele era muito bom de palpite, né, e conseguia prever quase todos os desastres econômicos aqui. Foi prevendo isso que eles montaram um patrimônio gigantesco do Pactual. Então, quando ele tá dizendo isso aqui, eu imaginava que ele ia estar encontrando algumas empresas interessantes, mas aparentemente a estratégia do Paulo Guedes aí, que ele só mencionou, ele não chegou a fazer nada, nem falou que comprou, é uma estratégia bem curiosa, né? Porque de fato a gente encontrou um spread bem grande numa empresa que é uma fallen angel. Dívida alta, olha o quanto o crescimento da dívida, exatamente o cenário dele, olha lá quanto que era a dívida em 2021, 0,22, a taxa de juros subindo, olha que loucura, né? A dívida chegando em 3,20 em 2023, tá com algum bugzinho aqui em 2024, mas a dívida cresceu gigantescamente, olha o risco, né? Mas o lucro continua consistente, a empresa continua lucrativa nesses anos todos, aqui tá com algum problema realmente no relatório de 2024. Então, os números bem complexos aqui, olha os custos crescendo bastante, vamos ver como é que tá o EBITDA e depois ver como é que tá o lucro líquido no final, né? Então, o EBITDA da empresa está em 265 milhões, mas aí quando ela vai para o lucro líquido final, 76 milhões, ainda lucrativa. Então, nesse caso aqui, ainda está até uma fallen angel tranquila, né? Vamos ter aqui também a Lupar. Pessoal, não estou fazendo análise aqui se são boas empresas ou não, lembrando, né? A gente só está fazendo a teoria do Paulo Guedes de exercer, pesquisar algumas empresas e simplesmente olhar elas baseado nessa metodologia, né? Não empresas deficitárias. Então, a gente teve algum cuidado aqui de pesquisar, mas lembrando, não vai investir nessas empresas, só utilize essa metodologia para estudar, tá? Muito cuidado com isso para não fazer besteira depois. Então aqui tem diversas empresas aqui. Então a Lupar aqui, empresa de utilidade pública, PL também ok, PVP de 1,20, como é que tá? Também barata para o método de Graham, também com lucros consistentes, mas com a dívida bem estourada. Mesma coisa, ó. Cenário de dívida crescente, agora até começou a reduzir o endividamento, mas cenário de dívida crescente aqui. Lucros consistentes também, empresa boa, tá? Com lucro consistente extremamente endividada. Tem um risco por isso aqui, né? Cara, EBITDA, 3 bilhões. Lucro líquido, 485 milhões, né? O interests and taxes aqui, depreciation and amortization pesando pesado, né? O EBITDA aqui tá pesando mesmo. Mas você vê que a empresa também, olha, o recorde, né, de endividamento ali, dos custos ali em 2020, a partir disso vai melhorando. Nem todas elas só são alavancagem, né? Nem todas elas se alavancaram necessariamente, mas algumas aqui só tiveram uma deterioração dos indicadores. Camil Alimentos acabou se enquadrando aqui numa empresa mais ou menos nesse estilo. Olha que interessante. Então, PL de 8,30, tá pagando aí 8 vezes o lucro dela anual. PVP, o preço pelo valor patrimonial, você tá pagando 49 centavos para cada R$1 que a empresa tem de patrimônio. Cara, interessante. Ela ainda está distribuindo dividend yield, né? Então, tocando um Titanic ali tranquilo. Olha, preço justo seria de R$11,41, preço atual R$4,49. Empresa com lucros consistentes, mas não tem IPO há mais de 10 anos, creio eu, não tem mesmo. Então, a empresa tá aqui na bolsa mais recentemente, você não tem o histórico todo dela. Olha que loucura, o lucro diminuiu bastante, né? Graças ao cenário atual, a gente sabe que as empresas de alimentos foram muito afetadas aqui, e o endividamento crescente também, olha, atingiu recorde de endividamento aqui em 2025, a 5,77 vezes a dívida líquida pelo EBITDA, ou seja, você pegar todo o lucro operacional dela, leva 6 anos com o lucro operacional atual, conseguir pagar as dívidas que ela já tem. Dívida muito alta, muito provavelmente esse é um cenário de uma fallen angel aqui, e o que acontece aqui, né? Lembrando que se o lucro subir, essa dívida cai, a dívida por EBITDA, então não necessariamente a única forma de uma empresa se livrar disso é a taxa de juros caindo. Esse é um equívoco que muitas pessoas pensam aí e não é assim. Por exemplo, só do fato da taxa de juros diminuir, começa a sobrar mais dinheiro no caixa dela, o lucro aumenta e esse lucro diminui sensivelmente. Arriscado? Lógico, mas não tanto quanto possa parecer. Camil é uma empresa bem sólida, né? Difícil a gente acordar de manhã, imagina, você acordar ali de manhã e falar, pô, não existe mais a Camil no mercado. E aqui eu não fui no exemplo que o Paulo Guedes deu ali, que seria empresas que nem lucrando estão, tá? Eu fui nas pseudo-fallen angels, como é que a gente pode chamar? Ser humano, né? Tá na metade do caminho, não sabe se vai descer ou se vai subir. Que boa análise, né? 694 milhões o EBITDA, e quando a gente analisa o lucro líquido, daí sim, 66 milhões. Claro, tem que olhar no detalhe o que tá custando aqui, mas earnings before interests, taxes, depreciation and amortization. Então, ou é imposto, ou é juros, ou é a depreciação e amortização. Considerando o cenário de alavancagem, podemos presumir aqui, né, sem analisar o relatório mais profundamente, que se trate desse problema. A gente tem uma empresa que está vindo super bem no pré-pandemia, a Cogna
educação. A Cogna tinha feito um movimento de consolidação do setor de faculdades, né? Era Croton, sei lá o quê, juntou, virou um bololô do caramba. E aí, no momento em que ela estava se estabilizando nesse sentido, veio a pandemia, ela tinha uma ancoragem muito grande nas universidades, tem um custo de aluguel muito elevado, o custo das propriedades, manter faculdade não é barato. E aí ela se embananou. Inclusive, ela tinha uma torcida gigantesca, que eu não sei onde tá, mas tinha uma torcida gigantesca de pessoas que acreditavam muito na empresa, gostavam muito do setor e tal. Olha só, a empresa tem 96,50% das ações em free float, né? Ou seja, quase todas as ações estão no mercado, os donos, os proprietários, acionistas majoritários quase não tem mais nada, venderam tudo aí a mercado. Você tem aqui é o mercado que controla, né? Boa parte das empresas americanas já são nesse nível, assim. O PVP dela de 0,40, cada R$1 de patrimônio você está pagando 40 centavos, 5,11 de PL, também muito barata para a análise do Graham ali, né? Da Seager Butts, ação muito barata pelo preço justo, 8,81, considerando o preço atual de 2,64. Mas, assim, completamente arriscada, né? Marimba atrás de marimba. Lá no ano de 2020, ela toma um prejuízo de 5 bilhões, ela era lucrativa antes disso, o lucro estava caindo, né? Estava em declínio por conta do movimento de consolidar o mercado de educação. Ela toma esse ferro, ainda consegue reduzir esse prejuízo, né? Para 512 milhões em 2021, depois para 2022, 540 milhões, depois 511 milhões, e daí em 2024 ela lucra 992 milhões. Então, ela vem de um cenário de recuperação aqui, mas a dívida não perdoa, né? A dívida estava lá já chegou a 73 vezes o EBITDA de 2021, tá caindo sensivelmente, mas ainda acima dos 3,83 ainda, né? A empresa bem complicada também. EBITDA, 1 bilhão 351 milhões, que delícia, hein? E aí o lucro líquido 94 milhões. E aqui a gente pode lembrar que o setor educacional não tem tanto tributo assim, então é um setor até incentivado de certa maneira, que realmente o que deve estar pegando é o juro, é a dívida, que ela se endividou demais. Mesma coisa a gente pode vir para a Desco aqui. Lembrando, Paulo Guedes não indicou essas empresas, a gente só aplicou uma conversa dele ao sistema aqui, porque senão ainda tem gente que fala, vou comprar as ações do Paulo Guedes. Não. E ele nem comprou muito provavelmente, né? Porque não é muito o jeito dele. Ele investe muito mais em grandes índices. O Paulo Guedes, ele era um trader de índice ali, e ele cria uma metodologia, cria uma teoria de que algo vai acontecer, põe todo o dinheiro, espera porra e arranca. Era basicamente isso que o BTG fazia no começo das operações ali. Fizeram operações com overnight, descobriram diversos furos na legislação. Os caras eram ninja de analisar e encontrar letras miúdas na economia brasileira, né? Grande Paulo Guedes e o André Jakurski aí eram os caras que eram disso. Raul e o tal do César, escolheu bem eles, né? Era o talento dele. Escolheu bem eles e era o dono do banco, né? Conseguiu dinheiro pra fazer banco. Não é fácil fazer um banco, não. Era bom de lorota. É ainda. Todos estão vivos, perdão. Tô louco pra entrevistar ele, cara, de verdade. Esse cara seria incrível aí. Quem tiver o contato dele quiser me passar, pô, puto cara foda, né? Quer pegar um pedacinho da UVP, não, pra você fazer a gente. Só um bumpzinho pra dar aquela alegria. Se falar que ele investiu, o povo já acredita na empresa. Dá 2 ações pra ele. Vai... Então aqui PLzinho da Dexco também. Dexco é a empresa, faz coisa, vaso sanitário, essas coisas todas, né? A Dexco é isso mesmo, né? As outras todo mundo conhece, mas a Dexco ela é menos só, é isso mesmo. Ela é dona da Hydra, da Deca, da Portinari, de acabamento de casa e tal. Empresa bem bacana. Sabe quem é sócio dela, muito pesada? A Itaúsa, a Itaú SA, né? É uma das empresas que tem muito. Se você tem Itaúsa na carteira, você tem Dexco. E eu conheço um cara que ele investiu 3 milhões de reais na Dexco, recentemente agora. Tá sofrendo bastante. É um doido. Antes ele era monocinca, agora ele é monodexco. Abraço. E ele exporta frutas pra Rússia. A vida dele é só risco. Muito risco, pouca grana. Então é isso. PL 18, já esticada, hein? Comparado com o resto das coisas que a gente encontrou aqui. 0,69 PVP, dividend yield de 0,93%. Porra, será que deveria estar distribuindo isso tudo com tamanho de dívida grande, muito possivelmente? Não sei, hein? Dívida líquida de 5 bilhões, dívida líquida pelo PL baixinha, né? Pelo patrimônio 0,73, não tá tão endividada, não. Preço justo 7,65, preço atual 5,67. Essa daqui não tá naquela coisa, não é uma Brastemp, assim, não. Dívida líquida por EBITDA tá crescendo, mas ainda, pô, 2,29. Não é aquele negócio, rombo, não, né? Pode considerar uma fallen angel aí, tá complicada a vida dela, tá numa situação complexa aqui. E pagando dividendos. Será que não era melhor pagar essa dívida para poder gerar mais retorno? Fica aí a informação, né? Pelo Bazin vale a pena, ó. R$9 o preço justo pelo Bazin, R$5,67 ela. O Bazin é um cara que influenciou o Barsi, tá? Pra vocês que não sabem ainda. Então aqui tem algumas coisas legais, as tais das Fallen Angels, assim, mas no momento atual, isso aqui é ok, eu acho que se justifica pra quem gosta de um risco, né? Colocar um pedacinho da carteira ali, dá aquela emoção, dá uma divertida, assim, acho que gera uma alegria, né? Um frisson na vida aqui. Agora, se você quiser ganhar dinheiro mesmo, eu te garanto que tem algumas coisas muito mais interessantes aqui. Pros alunos da UVP, a gente liberou um relatório com as 10 ações que a gente mais comprou aqui no Brasil, aqui na consultoria, né? A gente colocou aqui as ações que a gente compra para os clientes mais ricos ali, colocamos ali uma análise, que normalmente são empresas mais protetivas, e tem empresas brasileiras aí, com PVP
PVP abaixo de 1, empresas com lucro e com baixo endividamento. Então, não precisa nem ser os fallen angels, né? Literalmente os angels ali estão sendo vendidos a preço de demônio. Então, a gente consegue encontrar excelentes oportunidades. Se você quiser aprender a identificar essas oportunidades por você mesmo, né? E fazer análises mais detalhadas, aproveitar o momento da macroeconomia, concordo com o Paulo Guedes, a gente tem uma janela muito boa, o Brasil está num momento muito bom de compra, né? Exatamente, quanto mais caos o Donald Trump cria, quanto mais caos criam para a nossa economia, quanto mais problemáticos os temas ficam, mais fácil é você encontrar essa dissintonia entre preço e valor do mercado. Isso acontece com determinada frequência, porque nem sempre o mercado consegue precificar as coisas no momento de crise. O mercado é eficiente na maior parte do tempo, mas o mercado brasileiro não. O mercado americano você tem vários agentes, tem muita gente analisando isso ali a sério, você tem diversas instituições financeiras muito lógicas, muito proprietárias. Aqui no Brasil a gente tem muito mais instituições financeiras acostumadas a brincar de trade, a brincar com os índices amplos, né? A brincar com a cotação do dólar porque dá muito dinheiro, do que a identificar boas oportunidades dentro das empresas. Por um lado, isso gera um bom alfa, gera lucro, mas também gera prejuízos muito mais consideráveis. Enquanto se a gente escolhe empresas lucrativas aqui, o máximo que pode acontecer é você ficar com um bom negócio na sua carteira por muito mais tempo. Ainda que o mercado não enxergue que essa cotação suba ali, né? Então, por exemplo, eu comprei por 7 e não tá valendo 10, tá valendo 6. Significa que eu tô perdendo dinheiro? Não, pelo contrário, você tem a chance de aumentar a sua posição e de assumir um controle maior num negócio. No Brasil, o mercado ainda é muito ineficiente, ele ainda é muito acostumado a procurar por ganhos rápidos para sair fora, porque as pessoas enxergam o mercado brasileiro como um mercado arriscado, né? Os investidores internacionais, eles ensinaram isso para os brasileiros, que os mercados emergentes são mais arriscados. Só que, quando você vai analisar, tem empresas completando 100 anos, né? Tem empresas completando 140 anos. Então, dentro desse risco, tem quem soube ler muito bem os momentos de mercado, tem quem soube a hora de se endividar, tem quem soube a hora de escalar, tem quem soube a hora de crescer, a hora de retroceder. A gente vê a empresa aí, WEG é boa nisso, Embraer é boa nisso, né? Petrobras, a Vale, que são empresas até que já foram públicas, a Petrobras ainda é pública, Engie, por exemplo, que é uma empresa de energia. Você percebe que essas empresas souberam enxergar o exato momento em que elas deveriam se alavancar, o exato momento em que elas deveriam formar caixa, para que na destruição por completo elas acabem fundindo com outros negócios, comprem outras empresas, espere o próximo ciclo econômico de alta, faz caixa de novo e compra de novo essas empresas. Então, a gente sabe que o mercado funciona assim. Boa parte dessas empresas, de fato, elas vão ser incorporadas por empresas maiores, o que não significa que não dá pra gente ganhar um belo dinheiro com elas, tá? Então, se você quiser aprender a fazer isso, alvp.com.br, faça a sua análise de perfil. A gente acredita numa ideia de se posicionar e manter o valor investido, não ficar pingando de um lado para outro. A gente acredita em encontrar boas teses, é por isso que eu fui nas empresas lucrativas, não fiz só o que o Paulo Guedes faria, que seria talvez colocar em qualquer tipo de empresa que vai ter uma recuperação na cotação, porque eu acredito em me tornar sócio de bons negócios, né? Essa é a metodologia aqui da UVP, evitar mexer demais no patrimônio, porque patrimônio é igual sabonete, quanto mais você mexe, menor ele fica, né? Preenche o questionário aí, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Deixa eu encontrar aqui alguns comentários que vocês me deixaram aqui para ver se vale a pena investir meu tempo em responder algum deles aqui. Vou olhar dos membros, né? Porque a gente criou agora os membros aqui do canal. Rafael de Souza Melo, 7068. Raul, você me dizer que se continuar assim vai ter eleições limpas em 2026 só pode estar de brincadeira. A perseguição dos parlamentares de direita e o maior líder deles está escancarada e você acha normal? Me ajude. Ô meu lindo, a perseguição dos parlamentares de direita ou de esquerda ou de bandinha, ela acontece sistematicamente, né? Normalmente quando a gente tem um partido no poder no Brasil, ele investiga os crimes do outro partido, né? Então, é uma coisa histórica nossa. Se as eleições vão ser limpas ou não... Não, limpa nunca é, porque normalmente o pessoal fica jogando santinho na rua, suja a porta de casa. Mas se elas vão ser lícitas, eu acho que vão, sinceramente, né? O Brasil não precisa se ter eleições ilícitas quando você tem pessoas que disputam um tempo diferente de mídia, quando você tem pessoas que disputam gastos diferentes na campanha, né? Você tem um cara que tem um orçamento de 100 milhões, o outro tem um orçamento de 2. Então, é muito complicado se acreditar que precisa de mais do que isso para vencer uma eleição. Não precisa, não. Todas as vezes que alguém me comenta isso, eu fico me perguntando, as pessoas que te disseram isso foram eleitas de que forma? Normalmente, elas foram eleitas por esse sistema eleitoral. Não? Nicolas ganhou nas urnas, o deputado mais votado. Você acha que se o Brasil tivesse, né, a esquerda tivesse o potencial de controlar as urnas ali, ele teria sido eleito o mais votado? Eles não iam dar essa para ele, né? Você podia até eleger ele, mas você colocava, sei lá, 10% desses votos você dava para eleger com tranquilidade. Você acha que ele ia estar aloprando lá na Câmara? Não ia, né? Você acha que se a esquerda brasileira tivesse o potencial de controlar as urnas, o Lula ia estar sofrendo com o Congresso? Eu acho que... Então ele é
muito burro, porque ele só controla a eleição presidencial, é de uma burrice homérica, né? Podia botar o PT 90% das cadeiras, o PSOL mais 10% e pronto, a gente tava feito. Acho que você acredita muito mais na capacidade das esquerdas do que elas próprias, né? Eu tô achando que essa capacidade sua, que você acredita que tem uma grande capacidade de mobilização, de controle do Congresso, do STF, Lula acabou preso. Teve depois maior rolo pra conseguir sair da cadeia. Um juiz cismou, tal, julgou, condenou o Lula, botou ele preso, rapaz. Então, eu acho que se ele tivesse esse poder todo, assim, ele usava, né? Não sei se ele ia querer descer pra cadeia nessa tranquilidade, não. E tinha eleito o Haddad também, que, porra, faltou um pouquinho, né? Coisa de 5% ali, 3%. Isso aí é uma eleição normal, você entrega. Então, acho que, por enquanto, eu ainda continuo acreditando nas eleições do Brasil ainda. Pode mudar, não digo que no Brasil até o passado é incerto, né? Democracia mesmo no Brasil, a gente teve por 56 anos, tá na hora de acabar já. Normalmente, seguindo o nosso histórico, a gente não deve durar mais 10 anos de democracia, não. Porque nesse ponto, né, analisando a história, eu gosto de ser um cara que analisa a história. Se você pensar, todo regime democrático você vai ter que tirar monarquia, vai ter que tirar... E isso considerando a República Café com Leite. Considerar as ditaduras que a gente teve, tanto do Getúlio quanto o período de regime militar, Raul, mas não era ditadura. Ah, não era não, tava tendo voto, né? Então, se você tirar esses períodos, o Brasil teve 50 e poucos anos de eleição. E isso considerando a República Velha. Se você tirar a República Velha, que aquilo não era democracia, assim, não. Mas tá, tinha mineiro, tinha paulista, tava naquela alegria. Vamos considerar, Goiânia não tinha. Então, assim, dá uns 30 anos se você tirar a República Velha. Não vai ficar democrático assim muito tempo, porque democracia não tá no nosso DNA. Né? Não é uma coisa nossa esse negócio de democracia. Quando você fala com o seu filho, você fala assim, olha, é um príncipe, você não fala um deputadozinho. Né? Não é uma coisa muito brasileira a democracia. A gente costuma ser meio monarca, meio ditador. Então, de duas mãos, a gente arruma um rei, ou o próximo, ou a gente arruma uma ditadura, implementa a ditadura. Mas democracia, tô achando que tá muito longa. Já tô contra você já tô achando que tá muito longa e deu problema. Não sei se funcionou muito bem pra gente, não. Ah, mas a monarquia era pior, não sei. Também não quero votar aquela monarquia. Podia me botar de rei. Botar eu de rei ninguém quer, olha. O povo tem um amor, né? Quase platônico por uma figura que vai resolver os problemas da humanidade. Eu quero saber quem que vocês vão usar agora pra resolver o problema da humanidade, né? Porque todo mundo que eles gostam já governou agora. Quem que será que é o próximo salvador da pátria do Brasil? Eu tô nessa expectativa. Ou vai ser o Caiadão das Massas, ou o Tarcísio. O Caiadão tem pouca chance, que ele é de Goiás. Quem é que vai votar no Caiado, né? Só Goiás. E vai vir algum radical, vai vir algum doido aí. Aí ou vem o Ciro Gomes, que é um semi-radical, ou vai vir algum doido, que o Brasil, vez ou outra, a gente gosta de um doido. A gente tá precisando dessa catarse, daí ver quem é o louco aí. Um cara assim que você não dá nada pra ele hoje em dia, mas é que ele tá ganhando tração. Comenta aí o nome dele, que em breve ele é o próximo presidente da República. ND Natália falou, Raul, pra atrair mais audiência feminina em um canal de finanças, fale de finanças para mulheres. Como isso pode ajudar em dificuldades comuns desse grupo? Ou por uma mulher convidada? Pois 3. Você faz isso muito bem de forma isolada em vários outros vídeos, mas com esse vídeo especificamente, parece que assunto de mulher é só falar de homem. Mas não foi eu que decidi o assunto, é isso que dá chamar a mulher pras coisas, elas decidiram. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era 3 contra 1. Eu falei exatamente a mesma coisa que você. E que finanças para elas se resume a conta de dente. Aí que é o problema. Porque o que seria finanças para mulheres? Aqui no canal a gente fala sobre finanças. Dinheiro não tem rolo. Então, o dinheiro, de modo geral, já era pra estar funcionando, não tava. As meninas trouxeram a ideia de quem paga a conta no primeiro encontro. Eu fui vítima dessa situação. Aí você bota a culpa justa em mim, que não tem nada a ver com isso. O Cazé tava lá. Eu escolhi tema, Cazé? Jamais. Gente, é sério, eu escolhi tema nenhum. Inclusive, achei elas red pill, falei no vídeo aí, e cortaram ainda, me censuraram, que eu falei pior. Mas foi isso. Agora, vou arrumar outras mulheres? Onde? Eu peguei as que trabalhavam aqui, eu vou saber que era tudo red pill? Eu acho que as mulheres das finanças, no geral, elas que se atraem mais por finanças, elas têm esse comportamento belicoso aí que você viu. Então é isso, beijo pra vocês,